Olá, alunos! Sejam bem-vindos à nossa aula de produção de texto. Hoje nós trabalharemos com os regulamentos. Lembrando que na última aula nós trabalhamos com lendas e contos populares. O que é um regulamento? Para que serve um regulamento? E como ele surgiu? Vamos trabalhar tudo isso na aula de hoje. Nessa introdução, eu gostaria de conversar com vocês um pouquinho sobre como surgiu um regulamento. Então, nós, seres humanos, nós não nascemos para viver sozinhos, mas sim em sociedades. E essas sociedades foram se organizando ao longo do tempo. Elas foram criando regras que garantem o convívio social, o respeito mútuo e os direitos e deveres. À medida em que as sociedades foram ficando mais complexas, tornou-se importante o registro escrito de regras que seriam seguidas por todos os membros da comunidade. Portanto, qualquer tipo de comunidade precisa de regras estabelecidas. Então, um regulamento ou um estatuto é um conjunto de regras de organização e funcionamento de uma coletividade. Isso é um regulamento, tá? A palavra-chave da nossa aula é regra. O que é regra? É aquilo que é estabelecido como princípio, padrão ou diretório. Aquilo que é estabelecido por autoridade ou costume para orientação. Assim, um estatuto ou lei é uma regra de conduta civil. Lá no versículo que eu escolhi está dizendo assim: e o Senhor Deus ordenou ao homem, ou seja, deu uma regra. Coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. E o princípio é autogoverno. Os regulamentos têm a função de medir as ações das pessoas segundo os padrões de certo ou errado, adequado ou inadequado, para garantir a convivência harmoniosa entre todos os envolvidos. Então, na constituição de um regulamento, podem apresentar regras de admissão, ou seja, quem pode participar e como participar, regras de funcionamento, ou seja, o como aquilo irá funcionar, o local de funcionamento, aonde aquilo vai ocorrer, e as regras de manutenção, ou seja, se precisar de algum ajuste, como que esse ajuste será feito, tá? Vamos conhecer um exemplo de regulamento. O regulamento do Clube de Leitura, que está no seu livro na página 32 e 33. Se você quiser acompanhar, está bem aqui. Então, vamos lá. Regulamento do Clube de Leitura. O Clube de Leitura é uma iniciativa da Biblioteca Escolar dirigida aos alunos da Escola Secundária de Peniche. O clube desenvolverá as suas atividades ao longo do ano letivo de 2014 e 2015. O Clube de Leitura tem como objetivos: motivar os alunos para a leitura recreativa, tornar a leitura uma atividade de caráter social e comunicacional para os alunos, divulgar obras, dar a conhecer o fundo documental da biblioteca aos alunos. Então, antes de iniciar com as regras do regulamento, houve uma introdução dizendo o que é o Clube de Leitura, ou seja, essa instituição que está estabelecendo regras, o que ela é e quais são os objetivos dela. Agora, nós começamos o regulamento. Primeiro artigo, admissão. Quem pode participar? Toda a comunidade escolar pode participar. O como? Como posso participar? Para participar do clube, exige-se a inscrição na biblioteca. Depois nós temos o funcionamento. O clube terá reuniões periódicas com atividades envolvendo os livros e a leitura que serão definidas por todos os seus membros. As sessões serão orientadas, dinamizadas pelo promotor do clube, membro da equipe da biblioteca. Nas sessões, devem participar os membros do clube, devendo comparecer a 2 de 3 das sessões agendadas. Os membros do clube devem respeitar-se mutuamente e cumprir as regras básicas de boa convivência e bom senso. Caso não o façam, reserva-se o direito aos elementos dinamizadores do clube de anular a sua inscrição. Ou seja, aqui ele está mostrando o que a pessoa precisa fazer e o que acontecerá com ela caso ela não o faça.
3. Local de funcionamento do clube. As atividades do clube ocorrerão na sala de coordenação da biblioteca. Na eventualidade de surgir uma iniciativa do clube que exija o deslocamento dos alunos para fora do espaço escolar, os respectivos encarregados da educação serão previamente informados e será necessária sua autorização. E o número 4, manutenção dos espaços. Após cada sessão, os alunos devem colaborar na manutenção, limpeza e arrumação do local da atividade. Muito bem. Então, esse regulamento que a gente leu aqui foi o regulamento do clube de leitura e ele está mostrando algumas regras. Basicamente, o regulamento é isso, é aquele escrito onde estão estabelecidas as regras do bom funcionamento de um clube ou de outros exemplos que nós vamos ver aqui. Por exemplo, existem regulamentos de condomínios, então, os condomínios precisam de regras escritas, regras pré-estabelecidas para a boa convivência de todos os moradores. Regulamento de classe, ou seja, uma sala de aula precisa de um regulamento, de uma constituição, de regras para que todos os alunos possam viver em harmonia. Regulamento de concursos, ou seja, quando uma pessoa vai prestar um concurso ou quando ela se inscreve para um vestibular, por exemplo, existe um regulamento dizendo como vai acontecer, onde vai acontecer, quem pode participar, como se inscrever, quando sairá o resultado. Todas essas informações precisam estar pré-estabelecidas e escritas como um documento. Regulamento de campeonatos. Então, quando alguém vai participar de um campeonato, geralmente existe um regulamento. Ou até mesmo jogos de escola, por exemplo, Nós temos um regulamento que diz quais são as modalidades, quem são os alunos que podem participar naquela modalidade, como será feita a contagem dos pontos das equipes, tudo isso faz parte de um regulamento. E também regulamento de sorteios. Quando você vai participar de um sorteio, existe um regulamento por trás daquilo. Qual é a data que está valendo o sorteio? Se a pessoa sorteada não for encontrada no telefone, por exemplo, até qual data ela tem para ir atrás do seu prêmio? Ou quais os tipos de produtos que estão participando daquele sorteio, tá? E muitos outros. Existe uma infinidade de tipos de regulamento. Alguns são oficiais, alguns são mais caseiros, mas eles geralmente têm essa função, então, de trazer regras escritas, estabelecidas para que o convívio social tenha harmonia aí entre as pessoas, ok? Para as atividades dessa aula de produção de texto, nós temos os exercícios 1 a 4 da parada complementar, da página 38 e 39 do seu livro de produção de texto, e o quadro para fixar, lá da página 40. Na conclusão, nós temos o nosso princípio de autogoverno. O princípio de autogoverno nos remete à liberdade. Regras são estabelecidas para que a liberdade de todos seja respeitada. Nós somos livres dentro da liberdade que Deus nos deu. Tá bom? Então, muito obrigada a todos e até a próxima aula.